adultério, fornicação, prostituição e imoralidade sexual. Sabe o que todos esses pecados têm em comum? A relação com o casamento. Mas Jesus permitiu o divórcio em caso de algum deles? E é justamente o que vamos entender no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje iremos abordar um assunto complicado para muitas pessoas e que muitos fazem uma baita confusão. E pior, muitas famílias são destruídas por não compreenderem as diferenças de alguns pecados. E a grande pergunta que vamos responder nesse vídeo de hoje é: em caso de infidelidade no casamento, pode haver uma separação? Jesus permitiu o divórcio em caso de infidelidade? É isso que vamos descobrir. Nosso pontapé de partida se dá com dois textos. O primeiro no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 32, e o outro no capítulo 19, no verso 9. Em ambos os textos, Jesus faz a mesma afirmação. Aquele que se divorciar da sua mulher, não sendo por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Esses são os únicos textos que sugerem o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Mas notem que eu usei o termo sugerem, pois não é bem isto que o texto diz. O primeiro problema que encontramos nesses dois textos é de tradução. É possível que na Bíblia que você tem em mãos não seja utilizado o termo imoralidade sexual, mas sim adultério ou fornicação ou ainda prostituição. E talvez você diga: mas são tudo a mesma coisa. Embora sejam pecados relacionados com o casamento, não são o mesmo pecado. E existe uma explicação do porquê que cada versão da Bíblia utiliza um termo diferente. Como você sabe, a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas diferentes. O hebraico, que foi o idioma utilizado pela descendência de Abraão. O aramaico, que foi um idioma introduzido nos escritos judaicos após o cativeiro babilônico. E o grego, idioma utilizado no Novo Testamento. Nas passagens de Mateus, que foram escritas em grego, a palavra utilizada para descrever a exceção para o divórcio é a palavra porneia. Essa palavra no grego, ela possui vários significados, entre eles prostituição, adultério, fornicação, imoralidade sexual, depravação sexual, idolatria, entre outras. Essa palavra também dá origem a outras palavras conhecidas no dia de hoje. Dentre elas, a mais famosa é pornografia ou pornográfico. Como a Bíblia ensina que os pecados de prostituição, adultério, fornicação e imoralidade sexual são pecados diferentes, como saber qual desses pecados a palavra porneia, utilizado nos versos citados, de fato está fazendo menção? Ou esta palavra, no contexto em questão, faz menção a todos esses significados? É simples. Vamos utilizar a regra do contexto. No mesmo verso em que a cláusula de exceção para o divórcio utilizada é porneia, Jesus afirma que quem se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de porneia, comete então adultério. Mas agora nós temos um aparente problema. Porneia não significa adultério? Adultério é um substantivo de porneia, um dos seus significados, mas não o único. Quando Jesus afirma que quem se divorcia sem ser por causa de porneia comete adultério, você sabe por que em todas as versões é dito que a pessoa comete adultério?
Porque a palavra que Jesus utilizou para descrever o pecado cometido é a palavra moicheia, que em grego significa única e exclusivamente adultério. Ou seja, Jesus disse que quem se divorciar sem ser por porneia e se casar com outra pessoa cometerá o pecado de moicheia. Se Jesus estivesse dizendo que em caso de adultério poderia se separar, então Jesus usaria a palavra moicheia e não a palavra porneia. Entenda que Jesus não sustenta a ideia que um pecado daria a isenção a outro pecado. Pelo contrário, Jesus destaca que um ato pecaminoso poderia resultar em um pecado maior. O ato pecaminoso seria o divórcio e o pecado maior seria o adultério. Mas espera aí, se Jesus não estava dizendo que em caso de adultério não poderia se separar, então o que significa a palavra porneia nesse contexto que Jesus usou? Porque, pelo que você explicou, Diego, porneia pode significar adultério, mas já vimos que não é. Pode significar prostituição, fornicação, imoralidade sexual e tantas outras. Como saber qual é o termo mais apropriado, uma vez que a mesma palavra pode ter tantos significados? Pronto. Agora começamos a sair do problema da tradução e começamos com a problemática de interpretação de texto. Se você lê os versos anteriores, tanto do capítulo 5 quanto o do capítulo 19, verá que Jesus cita a lei do divórcio. No capítulo 5, ele cita um trecho da lei, e no capítulo 19, ele responde questões a respeito da lei, de acordo com as perguntas dos fariseus. Então, nós já sabemos que a palavra porneia está no contexto da lei do divórcio, pois em ambos os casos, Jesus está citando a mesma lei e dizendo a mesma coisa a respeito dela. No capítulo 19, inclusive, os fariseus citam a lei do divórcio dada por Moisés e é a mesma lei que Jesus citou no capítulo 5. Porneia está no contexto da lei do divórcio de Moisés. Pronto. Mas ainda resta saber se é adultério, prostituição, fornicação ou imoralidade sexual. Para entendermos o contexto, é prudente, pelo menos, que façamos a leitura da citada lei de Moisés sobre o divórcio, para apurarmos com mais precisão o que pode significar a palavra porneia. E tal lei você poderá ler no capítulo 24 de Deuteronômio, que diz assim no primeiro verso: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo indecente, dará então certidão de divórcio à sua mulher e a mandará embora. Pronto. Agora apareceu a palavra indecente na história, mas tem versões que falam imoralidade. Esse texto de Deuteronômio 24 foi escrito originalmente em hebraico. Então precisamos ir no hebraico para descobrir qual a palavra utilizada para descrever indecente. E a palavra utilizada significa nudez. Estranho, né? Porque se formos ler ao pé da letra, seria basicamente transcrever assim: se um homem descobrir na sua mulher sua nudez, então dará a ela o divórcio. Mas não faz muito sentido, né? Mas quando você faz a análise de todo o texto no seu idioma original, o que o texto está dizendo é que se um homem, depois de se casar com sua mulher, descobrir que ela expôs a sua nudez a outro, então dará a ela a carta de divórcio e a despedirá. Agora sim. Viu que faz mais sentido? Mas espera aí.
no adultério, na prostituição e na imoralidade sexual, em todos esses casos pode haver a exposição de nudez. E agora? Bem, agora, então precisamos descobrir em qual contexto essa lei da exposição de nudez se refere. Nós vamos fazer uma análise por eliminação. A princípio, nós vamos começar com prostituição. Será que a exposição de nudez seria prostituição? Em Deuteronômio 22, temos a lei a respeito da prostituição. E se na lei da prostituição prever o divórcio, então saberemos que a nudez do capítulo 24 diz respeito à prostituição. Vamos ler? A partir do verso 22 diz assim: se, porém, a acusação for verdadeira e não se provar a virgindade da moça, esta será conduzida à entrada da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Pronto. Prostituição já sabemos que não é. A condenação à prostituição era a morte. Deste modo, sabemos que a imoralidade ou indecência na lei do divórcio não era prostituição. E você sabe o que seria considerado prostituição, segundo a Bíblia? Se você ler os versos do 13 ao 21 do capítulo 22 de Deuteronômio, você verá que prostituição é a mulher ter relações sexuais antes do casamento com um homem que não se tornou seu marido. Simples assim. Tá, Diego, e fornicação, o que seria? O pecado da fornicação é o sexo realizado antes do casamento pelo marido e esposa. Como assim, marido e esposa? Basta você ler qual era a condenação do pecado da fornicação no verso 29. E a condenação era justamente o casamento. Sim, os dois eram obrigados a se casarem quando cometiam a fornicação. Talvez daí, né? Alguns dizem que o casamento é uma condenação. Certo. Nós já sabemos que a lei do divórcio, por consequência da palavra porneia, não diz respeito à prostituição e nem fornicação. Falta ainda adultério. Seria então adultério? No verso 22 do capítulo 22 de Deuteronômio, nós temos a lei do adultério. E lá diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. Eita! Adultério também não é a palavra que se refere à indecência ou imoralidade na lei do divórcio. Porque a condenação em caso de adultério era a morte. Inclusive, você se lembra quando os fariseus levaram uma mulher apanhada em adultério e disseram a Jesus que a lei a mandava matar? Pois é, a lei do adultério previa a morte e não o divórcio. E ainda no capítulo 5 de Mateus, Jesus cita que aquele que pensa, que cobiça, que imagina em relacionamento com a mulher do outro, já comete o adultério. Ou seja, a lei do adultério envolve uma dimensão mais ampla para a condenação de morte, mas não para o divórcio. Diego, mas os judeus introduziram o adultério e outras situações como condições legais para o divórcio pré-acordado por meio da ketubá. Você não vai falar sobre isso? Hoje eu não vou falar, mas já lhe adianto. Caso você não saiba, que a ketubá é um contrato de casamento judaico com cláusulas de divórcios já pré-acordada entre os noivos. Estabelecido na cultura judaica após o cativeiro babilônico, tanto que a ketubá é escrita em aramaico, a língua dos caldeus. Deste modo, embora tenha sido
se tornado uma tradição judaica, não é uma ordenação divina. É uma tradição cultural importada de povos pagãos, algo que Deus sempre condenou entre os judeus. Mas ainda farei um novo vídeo falando sobre a Ketubá. Voltando ao divórcio. Já sabemos que a exceção para o divórcio não é adultério, não é prostituição, não é fornicação e não é imoralidade sexual. A exceção para um divórcio é uma exposição de nudez da mulher. Importante destacar que a lei do divórcio não é unissex. Apenas o homem poderia requerer o divórcio. Mas ainda não entendemos em que condições o homem poderia então dar o divórcio à sua esposa. Quando a Bíblia cita a exposição da nudez de uma mulher, além das leis no Pentateuco, nós temos a história de Davi e Batseba, no qual Davi vê a nudez de Batseba e em seguida comete adultério com ela. Mas antes de falarmos do adultério, existe uma exposição de nudez. Quando lemos capítulos 22 e 24 de Deuteronômio, sobre as leis do casamento e as leis do adultério, do divórcio, você notará que os pecados relacionados à imoralidade sexual, seja adultério, prostituição, a pena para tal delito era a morte. Ainda no capítulo 22, o pecado da fornicação cometido antes do casamento já não era punido com a morte, mas sim com o casamento. E no capítulo 24, quando fala sobre a lei do divórcio, o texto sugere do homem achar, descobrir que a sua mulher teve uma exposição da sua nudez no passado. Ou seja, o homem descobriu que no passado, antes de se casarem, ela havia exposto a sua nudez a outro homem. Se ela tivesse exposto a sua nudez após o casamento, poderia ser considerada adúltera e, deste modo, ela seria condenada à morte. Mas, como a exposição foi antes do casamento, ela não pecou contra o marido e nem se transformou em prostituição, porque não consumou o ato sexual. Deste modo, conforme Jesus explica lá em Mateus 19, Moisés autorizou a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. O orgulho do homem, ao saber que sua esposa já havia sido exposta a um outro homem, o impedia de perdoá-la. E deste modo, ele poderia se divorciar dela. Agora faz sentido o que Jesus disse em Mateus 5 e no capítulo 19. Qualquer homem que se divorciar da sua mulher, não sendo pela lei do divórcio que Moisés instituiu, e se casar com outra, comete então adultério. Jesus ainda reforça no capítulo 19 que não foi esse o plano original de Deus, que o homem se divorciasse da sua esposa. Que o homem que faz isso é duro de coração e que se o homem se divorciar da sua mulher sem esse motivo claro, ele cometerá então adultério se casar com outra mulher. Perfeito. Agora então nós achamos coerência na Bíblia e neste assunto. Jesus deixa bem claro que só somos perdoados por Deus se perdoamos ao nosso próximo. E deste modo faz sentido eu perdoar minha esposa, ainda que seja um adultério, como foi o caso de Oséias. Jesus deixa bem claro que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deste modo, não existe motivos suficientes para permitir uma separação de um casal. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o homem e a mulher estão ligados até a morte. E se um dia ocorrer a separação, estão ambos proibidos de se casarem novamente.
Em Romanos 7, Paulo explica que se uma mulher divorciada ou separada, como você quiser, vier a se casar com outro homem, esta será considerada como adúltera. E eu poderia usar tantos outros exemplos e textos que afirmam que devemos amar nossos cônjuges, devemos ficar juntos até a morte, devemos ser fiéis à mulher da nossa mocidade, devemos perdoá-la 70 vezes 7. Mas até adultério, Diego? Adultério é pecado. Assim como a mentira, o roubo e qualquer outro mandamento. Então, sim, devemos perdoar até adultério. Após toda essa explicação, se você ainda acha que o homem e a mulher podem se separar por qualquer motivo, então talvez o seu caso seja simples de entender. Você deixou o seu coração endurecer. E diante disto, não vai adiantar eu te explicar tudo de novo. Você só vai se acalmar e se sentir bem quando alguém disser a você assim: pode casar sim. Onde já se viu isso? Ah, agora vai ter que pagar pelo erro do seu marido? Então você vai ficar sozinha enquanto seu marido se casa com outra? Deus quer a sua felicidade. Mas Deus é amor. Jesus fez tudo novo. Isso que o Diego falou é da velha aliança. Hoje estamos na nova. Ah, então adultério não tem perdão. Para ele é fácil falar. Ele tá casadinho, né? Queria ver ele na sua pele. E aí? Algumas dessas frases te trouxe alento? Que Deus possa entrar em seu coração e fazer uma reforma. Que Deus possa te ajudar no processo do perdão, da humildade, da paz. Que você possa compreender que temos muito além desta vida nos prometido e que compensa ser fiel a Deus. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Curta o vídeo e eu espero encontrar você em um próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.